bem-vindos, bem-vindas a mais um culto da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Hoje a nossa reflexão será: quero ir para a missão e o que levar. O texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículos de 1 a 13, vai nos lembrar o que Jesus ensinou aos discípulos, que para a missão é necessário somente aquilo que é preciso carregarmos, nada mais. Assim, nós recebemos a todos vós com alegria para adorarmos e louvarmos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, então, com este cântico que nos alegra, que alegra ao coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós te louvamos, ó Senhor, por iniciarmos mais um mês. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, a tua destra fiel tem nos orientado. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos cultuar-te, ó Senhor, da maneira como estamos, distantes, muitas vezes geograficamente, mas unidos num só espírito, num só coração. Senhor, tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, dirija este culto, abra os nossos corações e a nossa mente, para que assim possamos ouvir a tua voz e que as palavras que aqui forem cantadas, lidas, proferidas, possam se tornar em ação nas nossas vidas, para que continuemos a sermos testemunhas vivas do Senhor.
Nós agradecemos, adoramos-te, ó Pai, ofertamos-te o nosso louvor e todo o nosso ser. Amém. Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e a sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E disse-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E, quando alguns que vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demónios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Palavra do Senhor. Os capítulos anteriores do Evangelho de Marcos, eles nos mostram Jesus realizando maravilhas, sinais e maravilhas, Jesus fazendo milagres, e sempre uma multidão de discípulos a ouvir Jesus, a seguir Jesus. Diferentemente, neste capítulo de número 6, Jesus está então em sua cidade natal. Ele se encontra em Nazaré. E como nós ouvimos,
os discípulos estavam com Jesus na sinagoga. E não era uma multidão, eram algumas pessoas. Entre essas pessoas, poderiam ter algumas pessoas que até aceitavam Jesus. Outras estavam ali, provavelmente, a indagar, como nós ouvimos no texto, quem era esse Jesus? Mas como assim? Eram perguntas que as pessoas já sabiam as respostas. Mas elas perguntavam, este não é o filho do carpinteiro? Este não é aquele que esteve aqui? Mas como assim? Jesus, ele fica admirado, mas uma admiração no sentido, provavelmente Jesus se entristece por ver a falta de fé daquelas pessoas. Ou, provavelmente, Jesus, ele fica perplexo porque vê que as pessoas estão a fazer as perguntas que elas já sabiam as respostas. Nós vimos, na leitura do livro de Ezequiel, que Deus, ao falar com o profeta, Deus fala para que os corações duros e quebrantados, para que assim soubessem que no meio deles estava ali um profeta. Este é o versículo de número 5 que nós ouvimos no início do nosso encontro. Muitos anos antes, essa profecia e esta fala de Deus já estava aqui neste momento, aqui a acontecer, Jesus na sinagoga, em sua terra natal, o profeta, o Filho de Deus vivo, e as pessoas, algumas, estavam com os corações duros. Jesus podia fazer muito mais coisas ali em Nazaré, mas Jesus escolhe, então, ir para um outro lugar, e assim com os discípulos. Ele faz, e o texto nos fala, ele faz alguns milagres. Podíamos ouvir, né? Jesus faz muitos milagres, ou Jesus faz tantos milagres que ficam registrados, como nós vemos nos capítulos anteriores de Marcos, que Jesus, como domingo passado, um toque maravilhoso, Jesus, né, diz, alguém me tocou, ou como a cura da menina, ou quantos outros milagres. Mas aqui, nesta perícope, fala, Jesus fez alguns milagres. Eu quero vos chamar a atenção, e a mim também, para os versículos 7 e 8, e nós lemos até o 13, mas vamos tomar então uma atenção para os versículos 7 e 8. Nós ouvimos, Jesus envia os discípulos de 2 em 2. Jesus, então, antes, está junto com os discípulos andam juntos com Jesus, aprendem na prática as obras de Jesus. E aqui, neste pedaço, nesta perícope, nós vimos então que é o envio dos discípulos. E Jesus então fala para os discípulos para ir de 2 em 2. Em um outro contexto, nós vimos que a palavra de Deus fala que é melhor serem 2 do que 1. Também nós trazemos aqui para este momento, é melhor quando nós vamos para a missão, irmos juntos. Ter um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, uma pessoa em que nós podemos contar. No outro versículo, Jesus então dá uma orientação e ele nos fala que não é para levar nada que vai impedir a missão. Jesus então fala que não é para levar um bordão, então, que é para levar um bordão, que seria o caso de um cajado, de um mastro, de um palco de bandeira, para que fosse então tomar cuidado até para andar e para com os animais. Jesus fala que é para levar então as sandálias,
Mas Jesus fala que não é para levar dinheiro, não é para levar pão, é para levar só o que é necessário. Queridos e queridas, hoje, o que nós temos no nosso alforje, como é a linguagem que nós lemos e ouvimos, na nossa bolsa, o que é que nós temos a levar e que temos colocado para ir para a missão? Alforje era uma bolsa, um saco, que ia aqui na cintura, não é? E eles levavam os alimentos e levavam os dinheiro. Provavelmente ficava pesado, provavelmente, como a missão ainda era longa, iria atrapalhar. Para este momento, na nossa atualidade, o que nós estamos a carregar no nosso alforje, nas nossas bolsas, nas nossas mochilas, quando nós saímos em missão. E sair em missão é tudo aquilo que o Senhor espera e quer de nós. Uma visita, uma evangelização, uma programação, um culto quando nós estamos. É tudo isso que nós já fazemos. Mas o que nós estamos a carregar hoje, nesse alforje, então, que é dos dias de hoje, uma mochila. Muitas vezes, podemos estar a carregar aquilo que nem precisávamos carregar. Esquecemos de trocar o nosso fardo e deixá-lo no altar do Senhor. Podemos carregar um medo, junto com o medo, nesse alforje, pode estar a insegurança, um receio, e o nosso alforje fica pesado, sem necessariamente ficar pesado. Juntamente com o medo, com a insegurança, com outros sentimentos, podemos ter a intolerância. Intolerância de diversos sentidos, em diversos sentidos. E isso pode atrapalhar e atrapalha o nosso caminhar na missão. Algumas vezes podemos ter uma culpa, e essa culpa pode ser uma culpa falsa. Uma culpa que colocaram em nós, que nós não temos. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos desvencilhar, retirar essa culpa da nossa mente. Ou às vezes pode ser uma culpa verdadeira, alguns atos que nós fizemos. E temos que nos responsabilizar, mas temos que acreditar que o Senhor nos perdoa e nos ajuda. Então, nesse alforje, tem tantas coisas que podem atrapalhar. E nós temos que lembrar que temos que deixar isso aos pés da cruz. Temos que deixar que Jesus nos ajude, estarmos abertos às dicas que Jesus falou aos discípulos e fala conosco hoje. No alforje, na mochila, que agora se tornou mais leve, com certeza, entre outras palavras, temos que ter a compaixão para com as pessoas. Fácil, não é? Mas Jesus nos ensina a andarmos com paixão pelas pessoas. Temos que ter respeito às pessoas, a todas elas, a qualquer etnia, a qualquer cultura. E isso nós vamos aprender a caminhar junto com Jesus e junto com as pessoas. Temos que nos lembrar que nesse alforje pode ser difícil, mas é possível.
E o mais importante, nesse alforje, termos o amor. Amor de Deus. Amor que nos une. Amor que nos faz um. O amor que o Senhor nos ensina a amá-lo acima de qualquer outra coisa, a amar-nos uns aos outros. O alforje, então, fica leve. Dá para nós sairmos e fazermos a missão que o Senhor quer que nós façamos. Não sei o que levar para a missão. E agora? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele continue a nos ensinar a fazer caminhos junto com Ele, uns para com os outros. Que assim nos ajude o Senhor. Amém. Agradecemos a Deus por esse momento em que sabemos que podemos demonstrar ao Senhor a nossa gratidão, nosso amor, nossa fidelidade para com Ele. Esse é o momento de nós ofertarmos à casa do Senhor. E como temos feito, quando vamos à casa do Senhor, temos esse prazer em levar nossas contribuições mensais, nossas ofertas. E podemos também, todos vós que estão a assistir, podem ficar muito à vontade de fazer vossas contribuições através das transferências bancárias ou do MBWay. O Senhor tem sido tão bondoso para conosco. E este ato de louvor e gratidão a Deus é um privilégio que nós entendemos que temos e que assim o Senhor nos abençoe. Oremos. Santo e eterno Deus, nós agradecemos, Senhor, por este momento em que podemos ofertar, além das nossas vidas, ofertar um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue a dar orientação para que essas ofertas, essas contribuições possam honrar o nome do Senhor, honrar o nome da Igreja Metodista, a qual o Senhor nos chama a servir. E assim também realizarmos aquilo que Tu queres, ó Senhor, na missão que está proposta a nós. Fica conosco, Senhor. Ajude-nos, orienta-nos, ajude-nos a também a ajudar aqueles e aquelas que estão a necessitar. Nós oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer em ti o rosto e tenha misericórdia de ti. E assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Se crês em Deus, se acreditas que Ele há de voltar, segue o caminho que Jesus nos veio ensinar, e então verás que a vida se pode tornar melhor. Se Deus quiser, hei de deixar